E aí, moçada, beleza? Todo mundo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor PC, né? Hoje mais uma aulinha do curso de Sociologia, né? Estamos aqui na nossa aula de número 6, a tratar sobre os assuntos que compõem aí, né, os objetos de ensino, né, os conteúdos do ensino médio para a disciplina de Sociologia. Hoje nós vamos tratar de um assunto super interessante, ainda dentro do campo da antropologia, né? A nossa primeira parte desse curso está dentro do universo da ciência antropológica. E hoje nós vamos abordar os conceitos de cultura, etnocentrismo e relativismo. Uma aula super importante dentro do universo da sociologia e que ajuda a amadurecer demais a nossa mente, né? E as nossas ideias a respeito da convivência social, da convivência com os outros, da compreensão desse mundo, desse universo multicultural que existe, né, no mundo globalizado. Afinal de contas, nós não vivemos mais isolados dentro do nosso próprio mundo, nosso próprio microcosmos, né? O mundo globalizado nos oferece um macrocosmos e reclama de nós, reclama do homem, do indivíduo contemporâneo, numa visão de mundo muito mais ampla do ponto de vista cultural, político, ético, religioso, artístico, enfim. Uma aula absolutamente importante. Então, não deixa de se inscrever no canal, dá um like no vídeo, ajuda o professor a continuar com o trabalho, motivar a gente a tentar melhorar um pouco mais, né? Nós sabemos que os vídeos são bem básicos. Afinal de contas, o objetivo aqui ainda é apresentar para vocês, facilitar para vocês aí os estudos domiciliares, sobretudo nesse período de pandemia, mas também deixar aí para ti um repositório com aulas, para que sempre que você precisar, você voltar, assistir novamente, estudar. E a gente está aqui também para tirar dúvidas, né? Deixa os comentários aí embaixo, mas dessa força, professor, e vamos lá para começar a nossa aula, que hoje está show de bola. Vamos nessa! Bom, pessoal, para iniciar esses assuntos, é preciso, antes de qualquer coisa, falar do nome de um antropólogo super importante quando se trata desses assuntos, um dos antropólogos com maior envergadura, né, dentro da história da antropologia, que é o alemão radicado nos Estados Unidos, Franz Boas, né? Eu não vou apresentar aqui uma biografia específica do autor, porque não é o objetivo da aula. Muito embora eu tenha planos de trazer uma série de vídeos no canal com biografias de antropólogos, filósofos, sociólogos, enfim, mas isso é para um outro momento. No entanto, é absolutamente indispensável e imprescindível que a gente apresente aqui, antes das discussões temáticas, um pouco da contribuição do Franz Boas, porque nos ajuda a estar situados dentro do universo da nossa discussão. Então, antes de mais nada, Franz Boas é um antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos, conhecido como pai da antropologia americana, ou seja, de cara você já tem uma dimensão da importância que as discussões, que os escritos, que os estudos de Franz Boas têm para a antropologia americana e, consequentemente, para a antropologia do mundo. Um dos maiores expoentes da cultura corrente culturalista na antropologia, ou seja, é um dos caras, na verdade, talvez um dos primeiros caras, não a ser o primeiro a usar o termo cultura, mas um dos primeiros a trabalhar com o conceito de cultura dentro de uma perspectiva antropológica. Opositor do racismo científico. Isso aqui é interessante para você que vem acompanhando o curso de antropologia aqui no canal do Professor PC. Você pode perceber que os primeiros conceitos antropológicos apresentados pela gente aqui no canal, por exemplo, como o conceito de evolucionismo social, trazia uma visão baseada no que aqui nós estamos chamando de racismo científico, ou seja, os conceitos de hierarquia, de civilização, os conceitos de sistema de parentesco e propriedade que a gente viu antes, todos eles tinham por trás uma visão absolutamente europeizada e que fundamentavam, muitas das vezes, a prática de comportamentos racistas, né? E a ideia de que existem sociedades
hierarquizadas umas melhores do que as outras e, portanto, com o aval, muitas vezes até com o dever, né, de dominar, de explorar, inclusive até de dizimar determinadas populações com base em teorias que, depois de Franz Boas e com os estudos recentes, se revelaram pseudocientíficas, obviamente. O que quer dizer, então, aqui com esse opositor do racismo, né? O racismo científico retratava a raça como um conceito biológico e do evolucionismo cultural, que hierarquizava culturas tratando a sociedade moderna ocidental europeia como o último estágio a ser atingido pelas demais. Ou seja, essa ideia do racismo científico, né, baseado no evolucionismo, também diz o seguinte, que as culturas são hierarquizadas e que o auge da ideia de ser civilizado era o modelo, né, da sociedade europeia ocidental. E isso, mais uma vez, repito, gerava uma explicação científica, entre aspas, que justificava as práticas de colonização, de domínio de povos, de genocídios e etc. Tudo isso com a pretensa justificativa científica. E o Franz Boas, com os conceitos que nós veremos, se contrapõe, se coloca contrário a este universo, o que é por demais importante para os estudos da antropologia. Também foi o cara que introduziu o paradigma do relativismo cultural, que é o tema básico do que nós estudaremos hoje, que combate a classificação hierarquizante de culturas com base nas suas diferenças culturais. Ou seja, o relativismo cultural ele combate a ideia de uma hierarquia, né, da ideia de civilização como um progresso contínuo e, consequentemente, por conta disso, combate o racismo científico. Ele foi também pioneiro do método etnográfico, em que a convivência do pesquisador com o povo estudado é parte do processo da pesquisa. Ou seja, nesse sentido, os estudos e os discursos da antropologia, eles passaram a ser validados a partir da pesquisa de campo, ou seja, o antropólogo ele precisa, o método etnográfico defende que o antropólogo esteja em contato com a cultura mesma antes de produzir seus textos. Isso torna a antropologia mais empírica, porque há o trabalho de observação, levantamento de dados e tal, através do processo de estudo de caso, e constituiu, no momento do Franz Boas, uma grande inovação para a ciência antropológica. Então, nesse sentido, agora sim, nós poderemos entender qual que é o universo do nosso discurso, né, para falar sobre cultura, etnocentrismo e relativismo, beleza? Então, vamos adiante na nossa aula. Cultura, civilização e progresso. Bom, pessoal, é exatamente isso que a gente vai ter que entender. As imagens que já estão aí apresentadas para vocês, elas traduzem, na primeira imagem mais acima, a ideia, muito embora com uma grande ironia, do evolucionismo social, né? Do homem mais primitivo ao homem mais moderno. Claro que aí com uma pesada crítica, se você olhar na imagem, né? Porque parece que quanto mais chegamos ao ápice da evolução cultural, a gente tende a decair para a própria autodestruição. E embaixo, a ideia do racismo, né? Esse racismo científico justificado a partir de teorias como a da eugenia, enfim, o darwinismo social, que revelam uma compreensão das sociedades bem hierarquizantes, o que justificaria comportamentos absurdos para os padrões de civilização contemporânea, como a escravidão, não é? Um exemplo clássico aí da escravidão do negro africano. Bom, então vamos aqui para a análise dos conceitos, primeira coisa. Nas discussões apresentadas agora, nós temos então a crítica à ideia de civilização, dos conceitos de unidade psíquica e progresso. O que acontece? A partir do momento, com Franz Boas, quando a gente vai discutir a perspectiva da cultura, existe a crítica da ideia de civilização na perspectiva do evolucionismo social. Ou seja, se critica aqui a ideia de que para ser civilizado, você precisa seguir o modelo europeu. Ou seja, a ideia de que culturas ditas primitivas seriam atrasadas e mais próximas da selvageria e da barbárie. Em contrapartida, existiria uma evolução que seria o modelo europeu. Essa ideia de civilização hierarquizada e tudo mais, ela, na verdade, só serve
para justificar o domínio do europeu sobre os outros povos, cujos interesses, né, embora houvesse a narrativa de civilizar, de catequizar, cristianizar os povos, na verdade, isso esconde por trás o domínio, a exploração, o genocídio, enfim, uma perspectiva que não se justifica em termos da antropologia contemporânea, da ciência sociais contemporâneas. E essa ideia hierarquizante do evolucionismo social, ela trabalha basicamente com dois conceitos, que um deles é o chamado de conceito de unidade psíquica. Ou seja, quando eu digo que o mundo inteiro compartilha de uma mesma perspectiva de progresso, eu estou dizendo que existe em todas as sociedades humanas uma espécie de unidade psíquica, ou seja, a humanidade culturalmente, politicamente, socialmente tenderia, a partir dessa unidade psíquica, a evoluir de uma forma uniforme. De maneira que a diferença das sociedades entre si, ela seria explicada em termos dessa escala de evolução. Ou seja, sociedades cujo modelo se aproximasse do modelo de civilização europeia estariam evolutivamente mais adiantadas, no nível maior de progresso, e as sociedades ditas e chamadas primitivas, ou para usar uma outra linguagem mais simples, elas estariam no nível menor, porque não seriam processos diferentes. Todas as sociedades humanas partilhariam dessa unidade psíquica, ou seja, então as diferenças seriam graduais e não processos isolados e construções isoladas de culturas distintas. E exatamente esta unidade psíquica é que está na base dessa compreensão de civilização e também existiria, exatamente por conta disso que a gente acabou de ouvir, a ideia de um progresso. Esse progresso, aqui na compreensão que a gente vai estudar, ele se revela apenas como um pseudo-conceito. Não é possível falar de progresso nesses termos, como nós veremos adiante. Portanto, estas ideias elas combatem a noção hierarquizante de cultura e do evolucionismo social. Né? Até aqui nós temos apresentado essa ideia de romper com esse paradigma do evolucionismo social apresentado nos primeiros anos da ciência antropológica. E o que se apresenta, portanto, como alternativa a isso, que é um conceito apresentado pelo Franz Boas, é a noção de relativismo cultural. Né? Então, agora, o nosso passo é compreender, né, uma vez que a gente nega o evolucionismo social e esses conceitos que a gente acabou de refutar, agora vamos apresentar esse conceito de relativismo cultural. Muito bem, o relativismo cultural, ele está intrinsecamente ligado à ideia de etnocentrismo, certo? Que é um outro conceito importante. Então, coloco aqui para vocês os dois conceitos, quase que de uma forma de dicionário, olha aqui. Relativismo social e uma pequena noção, etnocentrismo e uma pequena noção. O que a gente vai discutir aqui? Eu primeiro vou ler aqui para vocês a definição do etnocentrismo, certo? Por mais que esteja em segundo, mas aqui para minha exposição didática eu vou ler primeiro de baixo. Etnocentrismo é uma visão do mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Ou seja, quando que eu sou etnocêntrico? Aliás, vale lembrar que ser etnocêntrico é quase que uma tendência natural do ser humano. Mas vamos aqui. Quando que eu sou etnocêntrico? Eu sou etnocêntrico quando eu considero que o meu modo de viver, o meu modo de fazer as coisas, ou seja, a maneira como eu falo, como eu visto, como eu me comporto, os meus valores, eles são corretos, né? Eles são os mais corretos, eles que são interessantes, e o dos demais, ou seja, o do diferente, o do outro, daquele que eu não conheço, eles tendem a ser considerados como estranhos, esquisitos, anormais, mais atrasados, etc. Então você vai encontrar N termos para definir isso aí. Etno, né, que é a etnia, que é a cultura, a mesma língua, a raça, o povo. Na verdade, o termo raça já não vai entrar aqui, como nós veremos em outras aulas. É quando eu coloco a minha etnia, ou seja, o meu povo, a minha cultura, no centro. Ou seja, é a tendência normal e natural de que a princípio, todas as sociedades, sejam elas quais forem, de observar o mundo a partir de seus próprios olhos. Essa noção etnocêntrica, ela coloca em risco a
leitura mais coerente sobre os outros povos e as outras culturas. Inclusive, no caso da nossa sociedade contemporânea, a diferença do outro, a minha relação com o outro, com o modo de ser do outro, quando eu sou etnocêntrico, por exemplo, eu vou ter uma tendência a considerar o jovem que é diferente de mim, que tem uma religião diferente de mim, que curte uma música diferente de mim, que tem gírias diferentes de mim, que vive em tribos urbanas diferentes de mim, eu vou tender a achá-lo como inferior, como diferente, como errado. Aliás, como diferente, isso é normal, né? Como errado, enfim. Dentro de um campo mais amplo, esse etnocentrismo, ele estaria, portanto, na base da compreensão do evolucionismo social. Ou seja, eu julgo as outras culturas, crio uma narrativa para explicar essas relações entre as demais sociedades, mas a partir da minha própria cultura. Ou seja, eu discuto sua cultura nos termos da minha cultura, certo? E isso é o que gera, estaria na base das noções hierarquizantes que foram criticadas agora há pouco. Então, finalmente, compreendendo em linhas gerais, de forma muito básica, o que é o etnocentrismo, vamos à noção e o conceito de relativismo cultural. Relativismo cultural é uma perspectiva da antropologia que vê diferentes culturas de forma livre do etnocentrismo, o que quer dizer sem julgar o outro a partir de sua própria visão e experiência. Ou seja, tiro o etnocentrismo, deixo de julgar o outro, a outra cultura, os outros povos a partir da minha própria cultura. Nesse sentido, eu deixo com que a cultura do povo em questão, com que aquela sociedade, com que aquele grupo étnico analisado, que ele seja analisado nos termos dos seus próprios valores. Ou seja, e aqui entra a importância da pesquisa etnográfica. Quando eu simplesmente passo, tiro fotografias, pego impressões mínimas sobre determinada cultura, venho para dentro da academia, escrevo textos sobre aquilo que eu vi de esquisito, de diferente das outras sociedades, eu vou fatalmente construir uma narrativa etnocêntrica. E perco a base empírica da minha análise, isso torna o meu discurso anticientífico, não é? E o que acontece? Eu não tenho condições de tratar de compreender da forma mais correta e mais coerente a cultura em análise. O relativismo cultural, então, ele diferencia o seguinte, que não existe uma cultura humana única dentro da perspectiva da evolução. Existem culturas que podem ser compreendidas em seu próprio valor dentro de seus próprios termos, dentro de sua própria compreensão de mundo. Então, não é uma cultura, são culturas. E isso, né, colocado ao lado da palavra relativismo, vai te dizer o seguinte, que os valores pelos quais uma sociedade se norteia, eles são valores que dependem de cada cultura. Ou seja, nos termos da cultura ocidental, determinados comportamentos são considerados abomináveis, mas nos termos de outras culturas não são. E aqui existe um problema muito grande. As pessoas que não compreendem a ciência antropológica e que não têm essa maturidade do discurso científico antropológico acabam confundindo o relativismo cultural com um relativismo barato, sabe? Ou seja, quando eu digo que cada cultura precisa ser observada a partir de seus próprios termos, eu digo que para que eu compreenda a perspectiva da forma mais imparcial, fidedigna de uma cultura, eu preciso observá-la a partir de seus próprios termos. Então, vou usar aqui um exemplo bem rápido. Quando eu falo, por exemplo, se eu falar da prática do canibalismo ou do sacrifício humano, dentro dos termos de uma cultura, por exemplo, eu olho para o canibalismo hoje, eu olho para a oferta de sacrifícios humanos dentro da minha cultura ocidental, europeia, judaico-cristã, eu vou considerar aquilo abominável. Eu vou aproximar pessoas que praticam, culturas que praticam isso da selvageria, né? Enfim. Mas o que significa, então? O que significa que eu analise esta cultura a partir dos próprios termos dela? Significa que eu preciso me transportar, pelo menos enquanto pesquisador, né, enquanto antropólogo, para dentro daquela cultura, observar
quais são os valores, qual é o significado que aquela cultura atribui às suas práticas, de uma maneira bem geral, né? E aí sim eu vou entender qual que é o significado, qual que é a importância daquelas práticas que eu, dentro da minha cultura, considero abomináveis, e eu vou conseguir compreendê-las. Eu vou conseguir compreender o que motiva aquela prática, o que gera aqueles comportamentos, e vou conseguir compreender muito melhor quais são os valores e as construções, as narrativas daquela cultura. No entanto, isso não significa, nem deve significar, que é um processo de aceitação. Ah, tu viu, pessoal, o fulano comete sacrifícios humanos, então vamos lá, porque eles são selvagens, vamos destruir eles. Não é isso? Também não é, tudo bem, deixa os caras, é só a cultura deles. Também não é isso. O relativismo cultural, ele é uma ferramenta de compreensão das diversas culturas sem hierarquizá-las, no sentido de preservá-las, no sentido de melhor compreendê-las. Agora, isso não quer dizer, de forma nenhuma, né, dentro do universo da pesquisa científica, né, dentro da perspectiva racional, civilizatória do mundo, isso não quer dizer que estes comportamentos, uma vez compreendidos, né, dentro dos seus próprios nichos, que esses comportamentos não sejam, por exemplo, negados dentro da sua própria cultura. Né? O Ocidente, o respeito à compreensão das diversas culturas, não significa, não implica de forma nenhuma a aceitação tácita de nada disso. Na verdade, o objetivo do relativismo cultural é, primeiro, quebrar a noção de hierarquia que justifica genocídio, ou seja, por que não sacrifícios, perdão, e possibilitar uma melhor compreensão do universo das diversas sociedades humanas, percebendo a complexidade de cada uma em si mesmo. O fato é que o contato entre as culturas no mundo cada vez mais globalizado, por um lado, possibilita a compreensão das diversas culturas e o estudo e, consequentemente, a valorização desses povos. Por outro, sempre haverá um processo de aculturação de um povo pelo outro. Então, assim, valores civilizatórios que atendam o paradigma da ciência, o paradigma do humanismo, né? Eles sempre serão considerados processos que, em determinado momento, sofrerão essa aculturação, ou seja, o contato com outros povos, com outras culturas, essa evolução cultural, essa transformação de valores, ela sempre vai existir. Né? Você não pode pegar uma tribo e deixar ela trancadinha lá no isolamento, como se fosse um zoológicozinho pequeno, não deixa os bichinhos lá. Não é assim que funciona. O relativismo cultural, ele não relativiza valores. Ele é uma orientação de como se compreende culturas, certo? E isso não significa negar a minha. Para mim afirmar a cultura judaico-cristã ocidental, eu não preciso negar a cultura do indígena. Eu não preciso negar a perspectiva deles. E enquanto antropólogo, a minha pesquisa ela precisa se pautar na forma mais coerente, mais impessoal possível para que eu possa compreender aquela cultura nos seus próprios termos. Isso não implica valorizar todas as culturas e colocá-las no mesmo patamar. Eu coloco todas no mesmo patamar no sentido de que se não há hierarquia, então cada um é julgado nos seus próprios termos. Porém, no entanto, a minha própria cultura, que de fato eu sou a expressão do meu tempo, da minha cultura, ela permanece. E muito pelo contrário, a compreensão de outras formas de organização, quando feita da melhor maneira, ela na verdade serve para reafirmar minha própria forma de ser, minha própria construção cultural. Então, assim, não é estudando povos canibais e compreendendo-os dentro de sua cultura que eu vou me tornar canibal. Muito pelo contrário, isto seriam formas de afirmar, na prática, seriam formas de afirmar o não canibalismo. Por quê? Porque eu tenho outro tempo, outra cultura, outra construção, e embora exista, repito mais uma vez, alguns processos de aculturação e sempre existirão na história, esses processos eles são
num certo sentido, inconscientes. E a ciência, por exemplo, ela é hoje aquela que se propõe, né, esse fio condutor entre o que pode ser feito e o que não pode, entre aquilo que se conhece e o que de fato é aquilo que é apenas especulação. E nós aqui adotamos sim essa perspectiva, né, iluminista, né, de que é possível o trabalho científico levar a uma compreensão das sociedades, é possível usar o relativismo cultural aqui como um conceito que combate desigualdades práticas e que possibilita uma análise muito mais coerente dessas situações, mas sem jamais negar aquilo que você é, que o pesquisador é. Afinal, é neutralidade absoluta, isso não existe, né? Então, assim, o Franz Boas, nós veremos ainda nas outras aulas como esse conceito de relativismo cultural vem bater em várias noções, né? Agora, hoje, a gente entendeu um pouquinho isso. A gente quebrou o paradigma do relativismo cultural, do evolucionismo social, e apresentou-se para nós esse novo paradigma que, livre do etnocentrismo, pode julgar, pode compreender melhor, é uma ferramenta científica mais adequada para compreender melhor as diversas sociedades pelo mundo, sejam as ditas primitivas ou mesmo a nossa sociedade contemporânea e suas diferenças localizadas, beleza? Então, vamos aqui, ó. No final, deixei aqui, como sempre, né? Estou deixando agora um vídeo, uma charge. E aí, o que você vai fazer? Você vai ler essa charge e vai, dentro do contexto que a gente conversou, vai deixar o comentário, vai tentar explicar essa charge aí, né? Que nós estamos vendo aqui o jesuíta, o padre, né, o religioso, dizendo aos indígenas: vocês precisam ser catequizados e civilizados para ficar iguais a gente. E aí o indígena, meio confuso, olha para o lado e diz: andar vestido desse jeito, com esse calor? Ou seja, por trás do humor, de certa ironia, existe aí esse conflito de valores e questões que remontam diretamente ao que a gente discutiu aqui. Dá uma olhada, vê o que tu faz, deixa o comentário, vê aí como é que tu interpreta tudo isso. Eu prometo que eu dou uma olhadinha, vou lá, se for o caso, se tiver uma dúvida, uma pergunta, eu respondo, né? E bom, galera, é assim, vamos participar, vamos estudar, vamos aprender, vamos discutir, assiste o vídeo quantas vezes você precisar e quiser. Nós estamos aqui para isso, para te ajudar, tá certo? Se você chegou até aqui, por favor, cara, deixa o like, compartilha, manda para um amigo, um colega teu que está estudando o assunto, para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse ramo aí da educação. Eu acredito nesse ensino, que tem que ser gratuito, tem que ser universalizado para todo mundo, né? Vamos lá, ó, nós estamos juntos, eu espero que vocês estejam bem, fica tudo na paz. É nóis, rapaziada. Valeu, hein?